israelitas migraram do deserto para onde foram com Moisés, depois do processo de escravidão, na direção daquilo que eles entendiam ser a terra prometida, parece que encontraram duas cidades que haviam sido destruídas por algum cataclisma, por uma catástrofe muito grande que tinha acontecido há muito tempo. Acredita-se que elas estavam situadas no Vale do Mar Morto e que haviam sido inundadas por suas águas. Como Israel acreditava que Deus controlava os eventos da história em cada detalhe, tornou-se parte importante da sua tradição que essas cidades teriam sido punidas por sua grande maldade. A tradição acerca dessas duas cidades, que se chamam Sodoma e Gomorra, foi transmitida oralmente de geração em geração por cerca de 1000 anos, até que se registrou nos textos de Gênesis 18 e 19, capítulos 18 e 19. Todos os profetas importantes usaram o exemplo dessas cidades para alertar os seus contemporâneos sobre a sorte que os esperava se eles não obedecessem ao Deus que os tirou do Egito. Quem aqui já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Já? Todo mundo, né? Muito bem. E quais foram os pecados, ou qual foi o pecado a elas atribuído? Alguém tem coragem de dizer? Tá bom, eu sei qual foi. Isso aqui é uma retórica, uma figura de retórica. Bem, então, o pecado normalmente atribuído a essas cidades que vocês aprenderam, e eu também, nas igrejas, é homossexualidade, não é isso? Não é isso que vocês aprenderam? Ah, o pecado da homossexualidade, né? Muito bem. É isso que se ensina de modo geral nas nossas igrejas. Essa compreensão de que o pecado de Sodoma e Gomorra seria a homossexualidade vem do capítulo 19 de Gênesis, que relata a história de Ló, o sobrinho de Abraão, que havia recebido 2 homens ou 2 anjos, aqueles que tinham visitado Abraão em sua casa, e eles, portanto, eram hóspedes de Ló. Os homens da cidade queriam estuprá-los. Diz o texto de Gênesis que todos os homens da cidade, tanto jovens quanto velhos, foram para a porta da casa de Ló e exigiram que Ló entregasse os visitantes porque eles queriam estuprá-los. Bom, Ló então ofereceu as suas 2 filhas virgens para que os homens as estuprassem a elas, e os homens não aceitaram. A homossexualidade, que é a identidade sexual de pessoas que são atraídas por outras pessoas do mesmo sexo, nada tem a ver com o pecado de Sodoma e Gomorra. Uma relação homossexual entre pessoas adultas que se amam e se respeitam nada tem a ver com o que aconteceu em Sodoma. Ali tratava-se de violência, tratava-se da intenção de praticar um estupro coletivo, um relacionamento consentido e amoroso. Não tem nenhuma relação com a violência e, portanto, não corresponde ao pecado daquelas cidades. Ademais, se nós olharmos para outros textos bíblicos que falam sobre Sodoma e Gomorra, nós iremos perceber que o pecado sexual não está entre os pecados praticados pelas cidades.
Vocês sabem, existe uma regra de interpretação bíblica que a gente aprende lá no seminário quando vai estudar teologia, que diz assim: a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, nós vamos dar uma olhada em outros textos bíblicos que falam sobre Sodoma e Gomorra. No capítulo 1 de Isaías, do profeta Isaías, o profeta fala da irritação de Deus contra o povo de Israel por causa do seu pecado. Evoca a memória de Sodoma e Gomorra para afirmar os pecados que Israel está praticando. E quais são esses pecados? São os seguintes: não praticarem a justiça, não defenderem os direitos dos órfãos, não se preocuparem com as causas das viúvas, não socorrerem os explorados. O pecado, então, nesse caso, é a falta de justiça, é o abandono dos mais vulneráveis. No capítulo 23 do profeta Jeremias, há uma acusação contra os profetas e sacerdotes de fazerem o mal no templo, cometerem adultério, dizerem mentiras, ajudarem outros a fazerem o mal, e por isso eles são comparados ao povo de Sodoma e Gomorra. Jeremias 23, 11 a 14. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, aponta para o pecado de Sodoma como sendo o orgulho, a fartura de comida, o conforto e a falta de cuidado para com os pobres e necessitados. O texto diz assim: Sodoma e suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O pecado de Sodoma e Gomorra, como se pode ver, foi a violação da confiança, da hospitalidade que devia ser assegurada aos estrangeiros. Foi a violência, foi o egoísmo, a arrogância, a falta de hospitalidade e solidariedade, a mentira, o abandono dos órfãos e das viúvas, a injustiça social. Em termos atuais, nós poderíamos dizer que o pecado seria o tráfico de pessoas humanas, a xenofobia, ou seja, a rejeição aos estrangeiros, a violência que ocorre todos os dias nas nossas cidades, nas comunidades, no campo, o acúmulo da riqueza, a perpetuação da pobreza, a desigualdade social, a violência sexual praticada contra mulheres, meninas, meninos e homens, o racismo, a exploração dos mais pobres e mais vulneráveis, o sistema financeiro que permite que uma parte da população receba dinheiro dos juros exorbitantes que existem no nosso país, pelo menos, sem fazer nada, sem produzir. Esses são os pecados de Sodoma e Gomorra, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, de Berlim e de tantas outras cidades que não atentam para aquilo que faz Deus feliz, ou seja, para a paz, para o amor, para a igualdade, para o respeito, para a acolhida, para a justiça. No texto que o Franz leu para nós hoje, nós encontramos Abraão argumentando com Deus em favor da cidade, pedindo para que não a destruísse se nela fossem encontradas finalmente 10 pessoas justas.
ele apela para a justiça de Deus. Ao interpretar esse texto, o reformador João Calvino diz que não se trata do caso de Abraão querer ensinar a Deus a ser justo, mas trata-se do caráter divino de Deus, da sua natureza, da impossibilidade de Deus ser injusto. Calvino diz que não há como Deus se afastar da justiça, pois não teria como negar a sua própria natureza. Deus é justo. Essa é a grande lição que os textos de hoje querem ensinar. Abraão procurava essa justiça, assim como nós também precisamos procurá-la e reivindicá-la. Justiça para nós e para todas as pessoas. E uma das maneiras de reivindicar a justiça de Deus é intercedendo por outros. É por isso que no texto do Evangelho, Jesus ensina a orar, a oração que depois, mais tarde, a tradição passou a chamar de oração do Pai Nosso. Então, eu quero terminar essa reflexão sobre esses textos hoje, convidando-nos para orar juntos a oração do Pai Nosso. Vamos nos colocar de pé?